Bom dia, lobas, empreendedoras, mulheres empoderadas, meu Brasil. Um brinde à vida. Estamos aqui com a nossa água, nossa taça próspera, para começar o quarto dia da live Desafio 21 Dias com o livro Poder do Hábito, na visão do empreendedorismo e da vida cotidiana. E hoje a gente vai falar sobre a regra de ouro do hábito. Falamos de gatilho, falamos de rotina de recompensa e hoje a gente vai ver aqui como começar a mudar esses hábitos de fato, que essa é a regra de ouro, tá? A gente foi aprendendo aí durante as outras 3 lives sobre a história de pessoas que eles estudaram o cérebro, que os gânglios basais da pessoa, da gente, né? Eles são responsáveis por criar o looping do hábito, que é ter um gatilho, ter uma recompensa uma rotina e ter uma recompensa para algum anseio, tá? Então, no caso da Lisa Allen, que foi na live 1 que a gente contou a história, ela sofreu uma separação muito dolorosa, o marido terminou o casamento com ela, e ela era obesa, ela fumava, ela bebia, e ela percebeu que ela estava num looping, né, de bebida, de fumo, e ela pensou, eu preciso mudar isso aqui. E aí, qual foi o anseio dela? O anseio dela foi o sonho de viajar para o Egito, conhecer as pirâmides. Só que lá nas pirâmides, ela precisava ter um preparo físico melhor, porque tinha que caminhar no deserto, tinha que fazer trilhas distantes, né? Então, ela precisava caminhar muito. Quando ela decidiu que então eu vou realmente pro deserto, ela escolheu um hábito para mudar. Ela pensou, para caminhar melhor, para fazer atividade física, eu preciso parar de fumar. E aí esse foi o gatilho, o gatilho que ela escolheu e o anseio de viajar para o Egito, o gatilho de não ter mais o cigarro próximo dela, né? Então, ou do cigarro estar ali igual e ela conseguir mudar a rotina. Então, ela via outras pessoas fumando, mas a rotina dela era fazer atividade física naquele horário, naquele momento ali. Então, o cérebro dela já vinculava a atividade física na rotina. E a recompensa seria ela viajar, ela se sentia renovada toda vez que ela conseguia ver que não estava fumando. Imagina, que ela estava perdendo peso ainda com isso. A partir dessa mudança que ela teve, o que aconteceu? Mudou várias coisas na vida dela. Ela emagreceu, comprou uma casa, passou no mestrado. Então, vamos escolher um hábito aí para tu mudar. Qual é a dificuldade que tu tem? Hoje, perguntei nos stories lá. De 0 a 10, qual é a tua dificuldade de mudar de hábito? E nem é mudar, né? O livro sempre fala que a palavra vem na gente, né? Porque a gente ouviu bastante. Tem que mudar de hábito, tu tem que mudar de hábito, né? Então, eu também tenho o hábito de falar o mudar de hábito. Mas, na verdade, é substituir os hábitos velhos e ruins, né? Porque a gente não tem como deletar totalmente os hábitos lá. Eles podem até voltar em algum momento, por isso que, às vezes, a pessoa emagrece anos e acaba voltando a engordar. Porque o hábito é muito forte, aquele anseio pela comida ainda é muito forte. E qualquer deslize é um cuidado constante. Então, de 0 a 10, qual é a tua dificuldade? De tomar uma decisão, que é um hábito, de fazer uma atividade física. Me diz aí. Vamos ter um bom dia hoje, quinta-feira, 4ª live dessa série do Desafio 21 Dias, o livro Poder do Hábito aí. Então, grandes organizações, grandes empresas, elas se tornaram grandes porque elas estipularam hábitos. Bom dia, Carol! Elas estipularam hábitos, né? E por que as empresas trocam tanto de funcionários? Porque às vezes
o funcionário, ele vem com manias, vamos dizer a palavra manias, que é mais fácil de entender, das outras empresas que ele trabalhou. Ele vem cheio de hábitos das outras empresas. Então, ele tem uma constante que ele faz lá. Todos os dias na empresa, ele faz alguma coisa. Quando ele muda de empresa, a tendência do cérebro dele é fazer a mesma coisa. Repetir a mesma coisa da outra empresa. Então, a empresa nova que ele tá, tem que preparar os treinamentos para que ele faça parte daquele ciclo de verdade, né? Para que ele realmente levante a bandeira do anseio que ele quer dentro daquela empresa que ele tá. Então não adianta eu querer ele continuar levantando a bandeira da empresa anterior, mesmo sem querer, porque é subconsciente, né? O cérebro, ele vai te direcionar porque é o que tu estava acostumado. Tu estava trabalhando para outra pessoa, no outro ritmo, as regras eram outras, tu seguia outras regras, não é de hoje para amanhã que na empresa nova tudo muda, novos hábitos e tu sai fazendo numa boa. Acontece isso. E nesse trecho do livro que ele fala a regra do ouro do hábito, e ele conta a história de um time de futebol, né? Tinha um time de futebol que perdia muito e era uma chacota dos Estados Unidos, que diziam que era um time que era lá como se fosse o capacho, assim, dos Estados Unidos, né? Perdia todas as partidas. E tinha um treinador que não conseguia emprego porque ele explicava que para o time jogar melhor, os jogadores precisavam mudar de hábitos. Precisavam substituir os hábitos e tomar decisões mais rápidas. Então, por exemplo, jogo de futebol americano, o jogador precisava tomar decisões, não precisava pensar toda hora para onde ele ia passar. Então, o momento que eles tinham lá o start, né, de sair, se vocês conhecem futebol americano, que tem aquela linha e eles saem, né, uns contra os outros, o jogador teria que já saber para que direção ele ia jogar a bola para não ter que tomar uma decisão. Porque na cabeça do treinador, quanto mais rápido a pessoa toma a decisão nesse jogo de futebol, mais difícil do outro intervir, do outro time intervir, porque o outro time não vai ser tão rápido quanto aquela mudança ali. E aí ele foi estudar isso, só que ele explicava cada entrevista de emprego, ele explicava isso e as pessoas achavam, nossa, muito bonito na teoria, né? Na prática, ninguém tinha coragem, porque realmente não ia ser contratando um treinador hoje que amanhã o time ia sair ganhando. Já beberam água hoje? Já bebeu água, Carol? E aí, é a mesma coisa que a gente faz, né? A gente tenta começar a fazer atividade física, parar de fumar, diminuir a comida, e a gente quer de uma hora para outra fazer. Amanhã eu já quero, não, amanhã eu tô fitness, só como alface. Amanhã eu tô fazendo 10 quilômetros aí, correndo 10 quilômetros. A gente quer o resultado imediato, porque a saciedade, né, a felicidade, aquela sensação de realização, a gente quer rápido. Só que aí a gente faz um dia de atividade física e come menos, um dia de atividade física e come menos e não realiza. Não realiza aquilo que a gente esperava que fosse em 2, 3 dias. E aí a coisa vai ficando cansativa, e tu vai começar a faltar as atividades físicas, aí tu falta isso, aí começa a comer uma besteira aqui, outra besteira ali. Então volta aquele looping, porque a gente quer resultado imediato, né? Comer um hambúrguer ou comer um brigadeiro, o que tu gosta, te traz uma saciedade rápida, traz aquela sensação de felicidade muito rápida. Então, às vezes a gente tá atordoada de coisas e aquilo ali é um momento que de acalento, né? Comer um brigadeiro. E aí tem essas fugas que a gente fala, né? Tanto na comida quanto na assistir vídeo na internet hoje, né? As pessoas no Reels, no TikTok, passando o dedo lá e olhando muito, porque são 15 segundos, 30 segundos
que a dopamina vem da felicidade ali. E aí, nessa história, continuando essa história do livro, que é do treinador, ele queria mudar de hábito, mas só que o time precisava treinar há muitos anos com os mesmos jogadores. Então, pensa hoje quantos times de futebol, quanta seleção brasileira muda de jogador, né? Muda de treinador, não dá nem tempo de criar um hábito entre eles. Então, esse treinador, ele acreditava num trabalho de longo prazo, só que, né, as pessoas não acreditavam muito nessa ideia dele, né? Então, eu tô aqui com o mapa mental, o resumo da live, e o meu estojo de sempre, que ele acreditava, e fui anotando aqui o nome do time, era Bucks, ele queria mudar de hábito. Tá, até que um dia os treinadores desse time os donos do time resolveram, não, vamos contratar ele, vamos dar uma chance, vamos ver. E ele começou. Só que a primeira coisa que ele fez foi observar o jogo, olhar o jogo, o time dele jogando. Ele não ficava olhando pro externo. Então, às vezes, a gente fica olhando pro externo, né? O que tá acontecendo com as pessoas que estão à nossa volta? Por que eu não consigo diminuir de comer? Ah, não, a culpa é porque fazem churrasco, a culpa é porque o vizinho faz pizza e me convida, a culpa é porque não sei quem fulano traz um docinho no trabalho. A gente sempre bota uma culpa no externo. E, no caso desse treinador, ele disse, não, peraí, eu vou olhar o que os meus jogadores estão fazendo. Por que eles estão demorando para tomar a decisão de passar a bola para o próximo colega e fazer lá as tantas jardas e fazer a pontuação do jogo do futebol americano? Então, primeira coisa de hoje, né, que, para lembrar, falamos sobre essa questão do treinador, é pensar o quanto tu está olhando para o externo, procurando uma culpa, um culpado externo, e na verdade é uma coisa da mudança de hábito que a gente tem que começar. Então, o que tu quer mudar? Qual é o hábito? Escolhe um hábito, né? Porque não dá para escolher todos os hábitos, que nem a gente faz na promessa de ano novo e querer de uma hora para outra sair maravilhosamente fazendo todos eles, né? E aí, como eu anotei aqui, de novo, ele queria que o outro time não reagisse, mas ele olhando lá o jogo, o time dele perdendo, ele assistindo o jogo, e ele via que os jogadores olhavam, viravam a cabeça, olhavam muito para vários lugares para jogar a bola. Então ali ele via o milésimo de segundo que o outro time conseguia roubar a bola, porque eles davam espaço para isso. Era muita indecisão. Então, quando a gente também não consegue tomar essa decisão, né? A gente abre espaço para acontecer uma outra coisa naquele momento ali. E daí, conforme o passar do tempo, ele percebeu que não era simplesmente o looping do hábito que a gente falou nas outras lives, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. E eu vou desenhar aqui numa outra folha o gatilho. Ele percebeu assim que não era só mudar esse gatilho, tá? Porque a gente vem falando nas outras lives aos poucos sobre a mudança desse gatilho. Mas ele percebeu que o gatilho tinha que continuar sendo o mesmo e a recompensa sendo a mesma, só que a rotina tinha que mudar. Porque toda vez, ele não tinha como mudar dentro do jogo toda vez o gatilho, mas ele precisava que o cérebro entendesse que naquela trajetória do looping que ele segue ali, a rotina deveria ser mudada. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Então, o gatilho, a rotina e a recompensa. Então, o treinador, ele pensou, eu preciso aqui, ó, mudar essa rotina do jogador. Porque aí durante os anos, ele poderia mudar várias vezes a rotina e manter sempre aquele mesmo
mesmo anseio do hábito. Então, o que ele começou a fazer, né? Ele começou a observar, foi lá, como a gente estava falando, começou a observar o jogo. E agora ele disse, olha, eu vou pegar esses jogadores aqui, que são os que fazem mais pontuação, e começou a praticar demais as jogadas, né? Só que, como a gente tava falando, muitos anos fazendo isso. Não é de uma hora para outra que o time ia começar. Então, o time perdeu algumas partidas e depois ele começou a ganhar. Começou a ganhar muitas partidas, começou a ganhar consecutivamente campeonatos. E virou o time mais vitorioso dos Estados Unidos naquela época. Então, só que ele treinou muitas vezes. Aqui ele nem fala, né, quantas vezes ele foi mudando isso. Então, os jogadores tinham o quê? Os jogadores tinham um anseio, que é, eu chamo muito do objetivo de vida. Qual é o sonho da tua vida? Qual é a bandeira que tu levanta e tu fala assim, realmente é o que eu quero hoje? Pensa aí. Tu consegue? Eu sei que às vezes a gente sonha tanto pelo outro, pela pessoa que tá com a gente, ou, né, família, e a gente não olha pro nosso sonho. De fato, o que tu quer da tua vida? Eu sonho em viajar, eu sonho isso e aquilo. Né? O meu sonho hoje, vamos dizer que prioridade é mudar para fazer uma mudança para uma praia, para uma cidade litorânea, região de Santa Catarina. Então, eu levanto de manhã pensando nisso. Eu preciso trabalhar para isso. Eu preciso mudar os meus hábitos por isso. Ele não pode ficar dentro de uma caixinha, esse meu sonho. Eu tenho que movimentar ele. Então, no caso dos jogadores, o anseio era a vitória, era ganhar o salário deles, era vencer, ser um time vencedor, ser um time falado, né? Então, o jogador entrava com aquele anseio pela vitória, pela vitória, pela vitória. Ali, quando eles começaram com esse treinador, né? Então, te imagina como jogadora do teu time, qual é o anseio da tua vida, o que te move, o que faz tu levantar da cama todas as manhãs para poder lutar por aquilo. As coisas que a gente tem hoje, a gente conquistou. E agora, pra frente? O que tu quer pra ti? Eu sei que às vezes é bem difícil olhar pra gente, né? Mas, olha aí, qual é o teu sonho? Daí eles perceberam isso, né? Que não era só o looping da deixa, rotina e recompensa que fazia mudar alguma coisa. Por exemplo, eu mudar essa taça, como eu falei, eu mostrei pra vocês nas lives de ontem, a taça, que eu bebo água todas as manhãs, quando eu acordo, levanto, vou tomar água, depois faço as outras coisas. E eu não tinha esse hábito. Como mudar ele, né? Então, a deixa que eu escolhi, o gatilho, foi usar a taça. Foi usar essa taça aqui. Primeiro que eu comecei pensando e aprendi isso também nas mentorias que eu participei, das minhas mentoras e tudo, que a taça representa uma prosperidade pra gente. Por quê? Quantas de nós aprendemos com... Isso é um parênteses importante aqui na continuidade dessa história da deixa, da rotina e da recompensa. As nossas avós, nossas mães que guardam as taças para momentos especiais, guardam pratos dos casamentos delas intactos. A gente aprendeu a guardar as coisas para usar nos momentos especiais, onde a família está reunida, as taças estão lá, cheias de pó, sujeira, e as pessoas não usam. Só que o que eu inverti o meu pensamento, né? Se eu acordar de manhã, se eu estou acordando de manhã, é um momento especial. Então, eu posso usar a roupa que eu quiser, porque eu tô em casa, e se eu quiser usar um vestido de festa, eu uso.
Por quê? Por que eu tenho que guardar para um momento especial, se o momento especial é o hoje, é o agora que eu tô vivendo? E o momento especial é beber água na taça e não guardar ela para usar daqui a não sei quantos anos. Então essa taça me traz essa responsabilidade, ela virou uma taça minha, então eu tenho mais vontade de tomar água nela do que num copo comum. Então isso foi uma deixa, ela tá ali em cima da mesa, como não era um hábito, eu enxergo ela e vou lá e tomo água. É algo que vai se tornando um hábito. Mas antes disso tem o anseio. Pesquisei bastante sobre a influência da água, né, pela manhã. Então, porque tomar água? Porque tu passou a noite toda sem tomar água. Tu levanta, os teus órgãos, eles estão precisando, como se fosse colocar um óleo, né? Como se fosse uma engrenagem, vai começar, tu ligou a tua máquina de manhã, ele precisa de um óleo para as engrenagens funcionar. O teu cérebro precisa, e essa água faz circular tudo que tem na gente. Então, por isso começar o dia com água, para poder o organismo, a gente, tudo se processar ali. Então, isso é o anseio, né? O bem-estar daquele dia. O bem-estar dessa mudança de hábito era o meu anseio. Depois deixa a taça, daí a rotina virou tomar água toda manhã. E a recompensa é estar aqui contando isso na live e também feliz por ter feito uma mudança de hábito. A sensação de realmente eu consegui incluir esse hábito que não era nem de perto coisa da minha vida, né? E aí, seguindo a história lá do carinha, do treinador do Bucks, ele queria que o time fosse mais rápido, ponto 1, né? Estando aqui. Praticaram muitas vezes para não ficar pensando demais naquela jogada, tá? E aí, ele foi tentando descobrir. Continuou. Então, eles viraram um time mais vitorioso e tudo mais. E aí, começaram a vencer. Daí, no meio dessa história, o livro conta uma outra história sobre os alcoólicos anônimos. Sobre o AA. Ela conta a história de um cara que fundou o AA, que levantou a bandeira pelo AA e que colocou o AA no mundo. Como que fazia uma pessoa alcoólatra, como que ajudava a pessoa alcoólatra a parar de beber, que não é tão simples assim, e não parar e não voltar, né? Então, esse cara não conseguia sair da bebida, não conseguia sair, até que lá fizeram uns procedimentos com ele, num lugar e tal, e ele conseguiu, ele encontrou Deus, como ele fala ali, ele disse, Deus me ajuda, me tira disso, e ele conseguiu sair. A partir daquilo, ele começou a criar 12 passos. Ele criou 12 passos pro AA. E o AA começou a se tornar, difundir muito famoso. As pessoas iam para uma roda, né? Como vocês já devem ter visto nos filmes, nas histórias também, saber disso. Para um círculo e tu fala a tua história, não tem uma regra, quem quer falar primeiro. E aí tu vai ouvindo as outras pessoas e vai frequentando aquilo ali. E alguns ficam internados, né? E eles aplicam esses 12 passos que ele criou. Aí nessa história do AA é muito interessante que o que aconteceu? Tinha ali a questão da deixa, né? Da pessoa parar de beber álcool, de não ter mais bebida alcoólica em casa, por exemplo. Ou mesmo ali estando num bar, a rotina dele para pedir água seja diferente e a recompensa dele seja aquela satisfação de ter conseguido parar, né? Dizer para as pessoas, estou sóbrio há tantos dias, há tantos meses, há tantos anos. Para eles era uma necessidade falar aquilo. E o anseio dessas pessoas, qual era o anseio dessas pessoas, né? E aí eles foram pensar, que anseio é esse? Como é que é esse anseio? Aí o anseio de um alcoólatra, por exemplo, eles começaram a perceber que a fé era muito importante. Acreditar
que não adiantava ter a deixa, rotina e recompensa muito bem estabelecida e ele parar de beber álcool, se o anseio não tinha muito assim a ver, e não tinha fé, e eles não acreditavam também. Então, precisava ter fé naquilo, acreditar que era possível realmente sair daquela vontade desesperada de beber. Então, aí ele fala muito da espiritualidade, muito de Deus e tudo mais. E outra coisa que ele fala são os grupos, participar de grupos. Então, quando eu comecei a empreender, era uma mudança de hábito. Porque, cara, eu trabalhava para outras pessoas. Não é de uma hora para outra que eu vou mandar em mim mesma. Eu recebia ordens. Então, o meu cérebro ele não tá acostumado com aquilo. E não tá acostumado com o de vocês também. É algo novo. Cada coisa que a gente vai construindo na nossa empresa se torna nova. E eu tenho que repetir ela para que ela se torne automática. Para que ela se torne um hábito. Que é o que a gente vem falando aqui. E quando eu comecei a empreender, tinha essa mudança de hábito. E eu não via saída. Porque estando em casa, né, sendo um trabalho home office, tu tem as coisas de como se tu tá em casa. Tu tá vendo a louça, tu tá vendo a roupa pra lavar, pra arrumar, não sei o que. Tu se distrai facilmente, tem TV, tem Netflix, tem disponibilidade de fazer outras coisas. Então, eu pensei, preciso estudar e procurar um grupo, procurar alguma coisa que alimente essa empreendedora aqui. E aí foi aí que eu entrei nos grupos, no primeiro grupo de mentoria que eu participei, no primeiro estudo para mulheres empreendedoras. E depois entrei na terapia de saberes femininos, que foi algo que preencheu esse espaço da fé, esse espaço de acreditar, por ter outras pessoas que também conseguiram, outras pessoas que mudaram os seus hábitos, outras pessoas que estão ali te apoiando. Então é como o AA, né? É um grupo onde tu sente o calor, mano. Então sozinha é mais difícil. Então por isso eu sempre trago os assuntos aqui, porque aqui a gente tá junta também. Eu tô junta por vocês, e vocês pelas outras mulheres também, e por vocês. E a gente vai construindo. Então, é um coletivo. A gente não é individual. A gente não tá aqui para brigar com as outras mulheres. A gente tá aqui para conquistar juntas as coisas que a gente merece realmente. Colocar o nosso servir no mundo, né? Sermos quem a gente quer ser. E aí, esses grupos que eu participei, eles me alimentaram muito disso. Eu acreditei que era possível realmente me tornar uma empreendedora digital, que é totalmente diferente, que não tem ninguém na minha família, que era uma coisa nova pro meu cérebro totalmente, pro cérebro das pessoas, milhões de pessoas entrando. Então, não quero mais me tornar uma empreendedora digital do nada e agora vou ser maravilhosamente. Não adianta, porque o cérebro ele tá cheio de vício, ele tá cheio de estímulos, de outros hábitos. Então, eu precisava dar esse estímulo para ele. E aí, eles falam disso no que o AA representa essa mesma coisa de chegar no grupo e tu ver as outras pessoas e tudo mais. E a fé dessas pessoas, uma acreditando na outra, uma dando a mão pra outra. E aí, quando eu entrei na terapia de saberes femininos, concluindo esse assunto, isso me ajudou a entender assim, nossa, quanto a gente não tá ligada dos nossos saberes femininos, do nosso feminino de fato. A gente tá tão ligada na competição com o masculino, com os homens, né? Nem é com o masculino, mas é com os homens mesmo. Que a gente quer ser mais, mas na verdade a gente nem conhece o nosso feminino, que é a gente ser o centro da nossa vida. Quando eu sei dizer não para as coisas, né? Quando alguém me convida para ir num almoço de uma família XYZ que eu não tô afim e eu digo, não vou, eu não quero ir. E a gente sustentar esses nãos, porque eu quero estar bem. O que adianta eu ir lá e me sentir mal naquele lugar para contentar fulano, beltrano, ciclano? Daí tu vai sempre colocando a máscara do oxigênio nos outros e a tua, tu tá sem oxigênio, né? Tu tá morrendo
aos pouquinhos, e os outros estão maravilhosamente com as suas máscaras de oxigênio. Então, eu entendi que eu precisava olhar para esse feminino para poder ter vontade de continuar fazendo empreendedorismo, para continuar dando mão para outras mulheres, dando a mão e fazendo cada vez mais, estudando sobre essas coisas para melhorar. E aí tem esse anseio. Então, eles falam, né? Esse anseio pela fé é essencial. É essencial. E aí, o comentário também, a conclusão aqui dessa parte do livro, que o ideal é ter a deixa e a recompensa serem as mesmas e a rotina mudar. Então, a rotina da atividade física, por exemplo. A deixa seria tu, digamos que deixar a roupa pronta de um dia para o outro, né, para ti poder fazer atividade física. Mas o que tu vai mudar na rotina para poder tentar incluir esse hábito? Então, digamos que a academia é longe e te dá preguiça. O que dá para fazer mais perto? Será que dá para procurar outro tipo de atividade física, nem que não seja academia? Seja um jump perto de casa, uma dança, caminhada, não sei. Mas é mudar essa rotina, tirar o foco de pensar, não, é só academia que existe para melhorar. Só academia que existe para atividade física. Não, vamos fazer outra coisa. Será que mais perto da minha casa não tem outra coisa? E a recompensa vai ser a mesma, mas pensar na mudança daquela rotina. Então, por exemplo, eu não gosto, hoje até que tô mais com isso. A minha cama, e olha um exemplo interessante, a cama do meu quarto, ela é presa, ela é na parede, o meu lado é na parede, né? Então, quando tu vai colocar o lençol, tu tem que subir na cama, colocar o lençol, ele não fica bonitinho, porque a cama tá encostada na parede, né? Tu tem que puxar ali a cama e tudo mais. E isso me dava um pouquinho de, que saco, né? Não fica legal arrumar a cama. Então, a cama ficava desarrumada várias vezes. Então, eu pensei, preciso criar uma rotina nova aqui. Então, deixei a deixa mais criativa. Por quê? O lençol tava ali, a colcha e tal, as mantinhas e tal. Só que aí eu pensei assim, preciso ter uma deixa mais criativa aqui. Então, vou separar os lençóis por cores e as mantinhas por cores. E tornar a cama mais parecida com o de um hotel, por exemplo. E deixar mais criativa essa deixa. E a rotina... depois disso, depois que eu saio aqui da live, eu vou lá, dobro os cobertores, coloco o lençol de baixo, o lençol de cima e a mantinha na ponta da cama, como se fosse de um hotel. E a recompensa é a satisfação de estar arrumada a cama, de ter cumprido aquilo ali. Então, se eu quiser, se um dia isso me encher o saco, porque eu sou ariana e comum ele me enche o saco um pouquinho, eu tenho que dar um jeito de mudar isso aí. Então, ou eu vou comprar de repente uma colcha nova, ou eu vou mudar as cores dos lençóis. Eu vou fazer uma coisa criativa para mudar essa rotina, mas vai continuar a deixa e a recompensa da mesma forma. E o meu anseio é melhorar a minha organização, ser mais organizada ainda do que eu procuro ser, melhorar cada vez mais. Eu sou uma desorganizada em recuperação. Então, aquele hábito da desorganização, ele vai voltar, né? Então, toma água. E aí, mais uma vez. E aí? Ó, uma coisa importante que ele fala aqui, ó. Ele não mostra os 12 passos do AA, né? Que o cara criou. Ele não fala claro sobre os 12 passos, mas ele fala o 4º e o 5º passo, que eu acho muito, muito interessante. Quando eu te pergunto assim, qual é a bandeira que tu levanta? Ano passado, se tu me perguntasse sobre a minha bandeira, eu talvez não saberia dizer. Porque quando eu fui ser empreendedora, um pouco antes, eu acho, de sair do trabalho que eu tava, o meu esposo perguntou, mas qual é o que tu se sentia realizada, né? Eu pensava assim, se eu trabalhasse numa multinacional,
administradora, área de marketing, etc. Entrar numa empresa totalmente estruturada seria uma realização. A grande realização de um sonho. Hoje nem pensar isso na minha vida. Então, 2 anos depois, esse anseio já não é mais o meu. Então, vai mudar. Não vai ser o mesmo. E aí, tu talvez hoje vai dizer uma coisa dessas. Arrumar um trabalho na minha área, ter um trabalho XYZ. E muitas vezes não é isso realmente que tu quer. Não é realmente o que tu quer. Então, antes de fazer pensar nesse quarto passo aqui, eu não tinha noção disso que eu queria hoje. Do que eu quero, não é que eu queria, que eu quero morar numa cidade litorânea e vou morar numa cidade litorânea. Então ele fala da gente fazer um inventário de nós mesmas. Já pensou em fazer um inventário da tua vida? Então eu fui lá e fiz um inventário da minha vida, escrevendo tudo, tentando lembrar de todas as coisas que eu passei, coisas que eu vivi, olhando para o que foi da minha vida até hoje. Escrevendo mesmo, um inventário do eu. Como que foi? Lá quando a gente faz um inventário de uma família, né? Tem isso ou aquilo para colocar no inventário, uma casa, um carro, etc. É a mesma coisa, só que as tuas histórias fazem parte do teu inventário. Esse é o 4º passo, tá? E aí no 5º passo, ele fala sobre admitir a natureza dos erros. E realmente, em vez de martirizar, por exemplo, por que eu entrei naquele relacionamento? É admitir. Tá tudo bem, eu encarei aquilo porque eu precisava passar por aquilo, porque eu procurei aquilo. Então, também, de alguma forma, eu abri espaço para aquela pessoa estar ali. Então, admitir esses erros, admitir que tá tudo bem, o que eu aprendi disso. E escrevendo isso. Quando eu fui escrever isso, né, e perguntar pra mim, peraí, o que realmente eu quero da minha vida? Peraí, mas na minha história, eu gosto muito de água, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de estar num lugar assim. Eu gosto de mudar também de lugares, né? Quantos lugares eu morei na cidade que eu nasci, depois vim para Santa Maria, estudei um pouco aqui, fui para Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, também estudei lá, voltei para Santa Maria e acredito muito nisso, nessa mudança. Qual é a próxima mudança? Quando eu vi esse inventário lá que eu olhei, digo, peraí, quando eu passei por uma situação de relacionamento abusivo, a mudança para uma outra cidade foi o que me revigorou. E aí eu penso, nesse inventário que eu olho as coisas que eu vivi e reconheço os erros e tá tudo bem, eu olho e penso, eu quero morar numa cidade litorânea porque eu gosto de estar perto do mar, eu gosto de mudar de ares. Acho que Santa Maria já está completando o ciclo dela na minha vida. Então, aí eu consigo visualizar o meu sonho, tá? Talvez tu olhe tanto hoje pro sonho da pessoa que tá do teu lado ou de alguém da tua família. Isso acontece e tá tudo bem, porque a gente não aprendeu a olhar para nós. A gente aprendeu lá pequenininha o quê? Que a gente ganhava panelinha, a gente ganhava casinha, né? Panelinhas, Barbies, para fazer o quê? Cuidar, fazer comidinha para o outro, para visita, para os pais, para o marido. A gente ganhava um bebê, uma boneca, porque a gente tinha que ter filho, a gente já dava nome para nossas bonecas. A gente aprendeu que tinha que casar, ter filhos, isso é o ideal. A gente ganhava brinquedos, isso tá lá na nossa história. Né? Eu tinha uma vassoura, eu ganhei uma mini vassoura. Vocês acham que um menino ganhava vassoura? Não, ele ganhava carrinho, ele ganhava trabalho, ele ganhava ferramentas de trabalho. Então isso veio da cultura, gente, tá tudo bem. As pessoas é tão automático, né? Por isso que hoje eu tento, quando eu vou dar presente de aniversário para uma criança, eu tento não presentear com coisas
que sejam direcionadas, mas que ele possa, de repente, aprender uma profissão, brincando com alguma coisa ali que eu possa presentear ele. Porque a gente coloca coisinhas na cabeça da criança lá quando ela é pequena. Então tudo bem, a gente faz parte porque é a cultura, não tem como acertar sempre, tá? Mas a gente aprendeu. Realmente a gente recebeu as panelinhas lá para fazer comidas para os outros, a vassourinha para limpar a casa, a gente recebeu uma boneca para poder dar nome, porque a gente ia ter filho depois. Então, hoje na tua cabeça tá assim, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso ter filho e preciso casar. Preciso cuidar das pessoas, preciso ter filho. Que parte é que tá o teu sonho aí? Então, respira, olha pro teu passado. Escreve esse inventário se tu quiser. Tô te provocando aqui, quero ver tu escrever. É dolorido, mas a coragem, a ousadia de viver o teu sonho. Ah, Tuti, eu quero viajar pelo mundo, tá? Mas como é que vai viajar pelo mundo se não tiver um passo pra isso, né? Não praticar as coisas. Então, o que tá te atrasando a dar esse primeiro passo, né? E daí ele explica sobre isso do inventário e todas as coisas que é levantar tudo aquilo que foi feito na vida e aí pensar nesse teu anseio. Então, para mudar um velho hábito, vai precisar abordar um anseio antigo. Então, se eu tinha um anseio de trabalhar numa multinacional, se eu continuar trazendo isso, né, esse exemplo, se eu continuar trazendo isso, eu vou trabalhar de uma outra forma. Aqui, minha jarra, que também é uma deixa para tomar mais água, né? Teve a deixa de tomar água na primeira hora da manhã e tem a deixa aqui de tomar água, 2 dessas por dia. Agora eu tô visualizando, sei dizer, a pessoa pergunta assim, tu tá tomando água, tu? Sim, estou tomando água, porque eu sei agora visualizar. Então eu dei ferramentas pro meu cérebro. É isso que eu tô tentando te dizer. Vamos lá. E o que mais que ele fala aqui? Ele conta a história da menina que roía livros, roía unhas. Quantas pessoas, né? Perguntaram pra ela por que ela roía unhas. É muito interessante isso. Ela roía até chegar na carne e ela precisava sentir aquela sensação, até anotei aqui, ó, a sensação de dormência nos dedos. Era isso que fazia, a recompensa dela era essa sensação de... A rotina dela, quando chegava nesse ponto, ela cumpria a meta dela, roía as unhas. A recompensa era a sensação de... não estou mais ansiosa agora porque eu fiz isso. E a deixa dela era estar com as mãos livres. Daí eles aplicaram várias coisas com ela, aplicaram coisas assim que ela tinha que anotar, às vezes que ela roía a unha. Foi bem interessante que ela foi anotando e para ver diminuir isso, porque é essa questão, a gente anotar os nossos hábitos, as nossas coisas e perceber isso diminuindo, perceber que a gente está evoluindo. Isso faz com que o nosso cérebro também entenda, né? Se sinta bem com isso. Realmente está atingindo, está concluindo, não está nadando, não está enxugando gelo, né? Precisa ver essa conclusão, tá? E aí eles ensinaram ela a, por exemplo, quando ela tá com vontade de roer, ela colocar a mão no casaco, colocar nos bolsos, etc, sabe? Cuidar pra não... Quando tivesse vontade ali, ela colocasse a mão em outras coisas, fizesse outras coisas naquele momento, e ela foi anotando quando ela não conseguiu cumprir e acabou roendo a unha mesmo. E aí, ele vai contando essa história de como ela parou de roer as unhas, quando ela foi olhando nessa lista, né? Ela foi olhando nessa lista e percebeu, nossa, realmente eu tô mudando, realmente eu tô mudando. Então, no final desse capítulo, pra gente já se encaminhar pro final da live, e não esquece que a gente tá na 4ª live aqui, na 4ª live do desafio,
Vamos até 21 dias completar esse livro, O Poder do Hábito na Visão do Empreendedorismo e da Vida Cotidiana. Recapitulando, né, que a gente falou aí do gatilho, da rotina e da recompensa, desse anseio por isso, qual é a nossa bandeira, a bandeira que a gente levanta, qual é o sonho que a gente quer reagir. E que mais? Que mais? Falamos das histórias, né, que o livro conta. Falamos também ontem sobre como o McDonald's criou as rotinas, né? Como que a rotina do McDonald's nos leva a comprar um McDonald's. Então, por que que as fachadas, né, as fachadas do McDonald's nos trazem vontade de comer quando a gente passa lá mesmo sem querer? Porque são todas fachadas bem parecidas, fachadas iguais, né? Em que provocam a vontade de estar ali. Então, o gatilho de comprar, mesmo que tu não queira comprar, tu vê alguém comendo, tu já tem o gatilho. A rotina é consumir o burger lá em algum lugar, o hambúrguer, e a recompensa vai ser aquela sociedade de comida, um Mac. Então, a empresa também criou isso, até como os funcionários respondem. É hábito, tá? Então, para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, quem já ouviu falar na farmácia São João, que hoje aqui em Santa Maria, estão em todos os lugares muito parecidas. Elas estão sempre numa esquina, onde é uma casa, como se fosse um prédio quadrado, com estrutura pré-moldada, e tem um estacionamento enorme na frente. Então, assim, quando começou uma obra aqui na rua lateral da minha casa, com pré-moldado, eu passei por ali e o meu esposo falou assim, será que é mais uma farmácia São João? E eu pensei, mas olha, eu acho que não é, porque não é numa esquina, não tem tanto estacionamento e não tá nos padrões. E realmente até agora não abriu nada, e a farmácia São João é sempre muito rápida. E as outras estão todas mudando para isso, para ser na esquina, para ter essa mesma estrutura. Então, olha o meu cérebro, olha o gatilho. Só de ver, então, pensei o que na tua cidade tem que tu percebe padrões. Empresas que estão iguais, né? Cacau Show, que abre, que tem estrutura parecida. Quando tu vê lá, tu enxerga aquele símbolo com as estrelinhas. Tu lembra da Cacau Show. Então, isso tudo é hábito. E tu também, na tua empresa, tu vai colocando esses hábitos. Tu vai criar uma rotina de hábitos aqui. Rituais, tá? Porque eu dou bom dia com a taça, o meu ritual é o meu hábito. E eu quero te levar a ser um incentivo para te também mudar os teus hábitos. Então, por isso a gente vai lá, né? E aí a gente foi falando nessas lives sobre isso. Falamos hoje sobre jogador de futebol. E no final, ele fala o seguinte, ó. Se você quer perder peso, estude seus hábitos para descobrir por que você realmente sai da mesa no trabalho para fazer um lanche todo dia. E então encontre outra pessoa para dar um passeio com você, para bater papo na mesa dela e não na lanchonete. Um grupo que acompanhe junto, né, metas de perda de peso, ou alguém também que queira manter por perto um estoque de maçã e não de batata chips, tá? Então, por exemplo, eu tenho o costume, não é tão habitual, mas de, por exemplo, ter uma consulta e sair da consulta, se tiver uma cafeteria perto, eu quero tomar um café. E eu quis mudar esse hábito, né? Eu pensei assim, não quero fazer isso só quando eu vou na consulta. Eu quero fazer isso com intenção, sair de casa para tomar um café mesmo. Sozinha. Daí, o que eu pensei? Eu preciso deixar as consultas num horário que eu chega e saia e eu tenha outras coisas para fazer depois. Eu não vou ter tempo de tomar esse café. Então, essa mudança que ele fala aqui, estudar os hábitos e descobrir por que realmente eu saio da mesa e vou lá querer comer um doce, ou eu tô no trabalho e quero comprar um lanche que veio, né? Então, quando vem aquelas pessoas oferecendo lanche no trabalho, na tua empresa, por que tu compra aquele lanche se tu nem tá com fome, né? E eu, como às vezes não queria nem tomar o café, mas era um costume, né? É um hábito, um costume. E como temos aqui o hábito do chimarrão no Rio Grande do Sul.
nem às vezes, agora ele é tão frustrado, como se fala, tá tão dentro da gente, que vai lá esquentar água automaticamente depois de determinadas coisas, depois de comer, do almoço, ou de tardezinha antes de tomar o café. É uma coisa tão automática. E aí, então, hoje eu tento, quando é possível, né, porque depende do lugar, as consultas sempre num horário que depois eu já vou fazer outra coisa. Então, eu não tenho espaço para isso. Então, é isso que tu tem que fazer. Só que tu precisa estudar os teus hábitos. Não adianta, eu tô dando aqui ideias do que o livro fala, do que tu pode fazer. Mas tu tem que praticar isso para saber de fato o que tu quer mudar. Quais são os hábitos que tu não quer mais ter, e nem é mudar, mas ressignificar eles. Se tu não quer mais comer aquele doce que tá ali disponível, o que tu vai fazer para não ter um intervalo de tempo para ir lá comer o doce, comer outra coisa, comer outra fruta? E aí, essa parte do livro ele fala da gente estar junto com grupos, né, que nos acolhem, que a gente estar em comunidades que realmente querem levantar essa bandeira do hábito, da mudança, de uma vida diferente. Então, se tu quer conquistar um sonho teu, de viajar pelo mundo, tu quer ter uma casa nova, tu quer ter um carro, o que seja, o que tu precisa fazer para isso mudar? Porque continuar do jeito que tá hoje, realmente não tem como, né? Então, se não deu certo até agora, se tu não tá realizando teu sonho até agora, alguma coisa tem que mudar. E vamos começar a mudar pelo quê? Então, escolhe olhar para isso, né? E no final aqui do trecho desse livro, ele fala: se você quer mudar um hábito, precisa encontrar uma rotina alternativa. E suas chances de sucesso aumentam quando você se compromete a mudar como parte de um grupo. Então, essa chance de eu estar junto com outras pessoas que também querem fazer essa mudança e perceber que é possível, é muito mais agradável. Acreditar que realmente é possível mudar. Realmente é possível empreender. Eu vou dar ordens para mim mesma, vou me tornar empresária, porque em algum momento tu tem que sentar aqui na cadeira de empresária, em outro momento tu tem que sentar na cadeira de funcionária. Não dá para te ficar sendo funcionária o tempo todo, porque uma hora tu vai ter que sentar na parte da estratégia. Só que se o teu cérebro ele tá cheio de hábitos antigos, por quê? Tu veio da escola até o ensino médio, ninguém falou de empreendedorismo direito para ti. Tu não vivenciou isso. Aí tu quer se tornar uma empresária de uma hora para outra. Ou senão tu trabalhou num lugar que tu recebeu ordens, que tinha regras de outras pessoas. Agora tu vai ter que criar tuas próprias regras. Não é de uma hora para outra. Só que como o hábito tá naquele looping de que tu é funcionária, 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 funcionária da tua empresa, só que tu não se coloca como empresária dando ordens para ti mesma, tu não pensa na estratégia de venda, tu não vai pensar como é que vai fazer o marketing, tu não pensa no financeiro, tu não calcula lá quanto de gasto que tu vai ter, tu não organiza as pastas do teu computador, porque tu não senta para fazer isso. Tu coloca tua agenda com 10 pessoas, atender 10 pessoas e não pensa assim, eu podia atender 9 e na última eu vou fazer coisas aqui da minha empresa porque eu também vou ganhar mais, a minha empresa vai crescer mais se eu analisar tudo isso, se eu olhar para os dados, olhar para as métricas e cuidar dela. É um bebê, né? O nosso filhotinho aí, como eu falo para as lobas, a loba precisa ensinar o filhotinho a caçar, ele não sai caçando sozinho. O negócio ele não sai caçando sozinho. Tu precisa ser mãe daquele filhote, caçar por ele, trazer a caça, ensinar ele a caçar. Senão ele não vai sair. Então vamos ser mais lobas, né? Que a gente cuida da nossa alcateia e que a gente cuida do nosso filhotinho. Mas para isso eu preciso mudar. Mudar o pensamento de que não dá para mudar. É bem retórico. Essa coisa de que eu preciso entender o que eu quero. Se até agora tá desse jeito e não tô realizando os meus sonhos, não tô realizando, tem que mudar, virar a chave aí de alguma coisinha que tá acontecendo. Então começa por isso, olhando pros hábitos. Qual é o primeiro hábito que tu quer mudar para realizar o teu sonho, né? O primeiro hábito, né? Eu quando comecei a empreender, eu pensei, o primeiro hábito que eu preciso mudar é organizar a estrutura da minha empresa.
Mais detalhado ainda, organizar as pastas do meu computador para encontrar tudo ali, financeiro, marketing, postagens. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Mas só que isso não era habitual, mover as coisas para as pastas, né? Muito bonito criar as pastas lá e depois nunca mais mover. Então eu tive que criar uma rotina de todo dia estar ali e mover até que aquilo virou automático. Mas eu tomei uma decisão lá quando eu comecei. Então, toma uma decisão do que tu quer mudar. Olha pra tua vida passada, o que tu viveu até agora. Faz o teu inventário da tua história. E pensa, não, realmente eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero morar na praia, quero viajar pelo mundo. E pra viajar pelo mundo, o que eu preciso? Eu preciso render mais aqui. Preciso trabalhar mais. Mas para trabalhar mais, eu preciso ter estratégias. Mas para ter estratégias, eu preciso... Então, vai reduzindo isso, encontrando o hábito. E aí, na live de amanhã, que é a 5ª live desse desafio 21 dias, 7h30 da manhã, aqui no perfil, fica salva essa live também, fica gravada no perfil. A gente vai para parte 3, parte 2 do livro, que são os hábitos de organizações bem-sucedidas. Então, o livro do Poder do Hábito, ele tem essa parte que fala hábitos angulares ou a balada de Paul, quais hábitos importam mais. E aí ele vai mostrar esses hábitos, vamos falar sobre quais os hábitos principais, os gatilhos principais, né? Como a gente falou na primeira live, a história da Lisa Allen, que descobriu que a mudança principal dos hábitos dela era o cigarro, era a questão dela parar de fumar. Para poder realizar o sonho dela de viajar para o Egito, então, essa história que está no livro, conhecer as pirâmides, ela precisava parar de fumar para poder caminhar, ter mais vontade, né, física ali e tudo mais. E ela precisava reduzir o peso também, consequentemente. Então, uma decisão dela de parar de fumar desencadeou o resto todo. Ela viajou para o Egito, ela casou, ela fez mestrado, ela emagreceu. Então, a gente vai entender qual é o hábito que mais importa para dar o gatilho. E essa live que eu tô fazendo aqui, 7h30 da manhã, é um gatilho realmente para uma mudança de hábito, para me acordar às 7 da manhã todos os dias. Então, quando eu fiz essa decisão de estar aqui 7h30 da manhã, meu dia virou totalmente mais produtivo. Não sinto sono, então já começo o dia ativo, já começo o dia aqui com vocês, recebendo essa energia de vocês maravilhosas. E aí, isso deu um start para mudança de hábito. Então, qual é o start que tu vai dar para tua mudança de hábito aí? Gislene! Gratidão, Gislene, quem mais está por aí? Sejam bem-vindas. E amanhã, não esqueçam, tem a live 4 às 7h30 da manhã. Essa live fica salva para quem quer assistir depois. E hoje, gratidão imensa. Seguimos amanhã, 21 dias aí direto, sábado e domingo. Vamos mudar esse hábito, acordar cedo, ser mais produtiva, vamos realizar os nossos sonhos, vamos ser empreendedoras, donas de si, empreendedoras realmente empoderadas, empreendedoras que realizam coisas fora da caixinha, tá bom? Beijo enorme, gratidão, Gislene, compartilha. E gratidão quem tá mais por aí. Não esqueçam, tá? Pensa aí no hábito que tu quer mudar e bora lá!